Olá, pessoal, tudo bem? Continuando então o conteúdo da matéria, tá? Estupro de vulnerável, lá previsto no 217A, tá? Esse artigo, ele também ganhou uma redação nova, tá? Houve uma alteração aí com a lei de 2009, aquela que eu citei lá no começo do conteúdo de crimes contra a dignidade sexual, tá? Esse artigo, então, ele passou a tutelar, e ele tutela, né, o crime ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Essa é a previsão do caput, tá? A pena aí é de 8 a 15 anos, em regime em reclusão, tá? É considerado crime hediondo, é interpretado, é análogo aí a crime hediondo, tá taxativamente previsto na lei de crimes hediondos, tá? Uma coisa que vocês têm que ter em mente nesse tipo penal é que antes havia-se uma discussão, antes da lei de 2009, havia-se uma discussão entre presunção de violência, se a violência que era empregada nesse tipo de crime, ela era relativa ou ela era absoluta. O que quer dizer isso? Se a gente podia discutir que manter relação sexual com uma criança menor de 14 anos, se essa violência ela era absoluta, em todas as hipóteses considerava-se como violência, ou se não, ou se essa violência ela era relativa, tá? Se a criança em algum momento consentiu com a prática do ato sexual, tá? Essa era uma discussão bem temerária, né? Porque quando a gente pensa assim que há um consentimento, você passa a interpretar que aquela criança já tem uma maturidade e não é uma verdade, né? E havia-se casos em que se discutia até coisas como, mas a criança já está inserida na prática sexual, a criança tinha um relacionamento com aquele agente, a criança consentiu, né? Ou a criança já era vítima de exploração sexual. Então, levava-se a crer que essas hipóteses não haveria punição, tá? Porque em algum momento aquela violência, na verdade, não haveria tido violência, tá? Pós 2009, então, após essa alteração, e teve também a edição de uma súmula aí pelo STJ, não se tem mais essa discussão de violência. Então, nem se pensa mais se é uma presunção relativa, se é uma presunção absoluta, tá? Pune-se e ponto. Menor de 14 anos, pune-se a conduta, acabou, tá? Então, isso é uma coisa bem importante. Porém, gente, essa punição automática, tá? Sem questionamentos, ela não pode ser via reflexa considerada para as outras hipóteses do tipo penal que a gente vai ver aí que estão no parágrafo 1º, 3º e 4º, tá? Ainda que o parágrafo 5º diga pra gente que é punível, por questão analógica aí, e pela questão da nova legislação da pessoa com deficiência e pela interpretação, né, pela nova legislação, a gente entende que a pessoa com deficiência ela tem sim autonomia para gerir a sua vida privada, né? Então a gente não aplica mais e não considera como absolutamente incapaz quem tem aí um tipo de deficiência mental, tá? Assim, a gente tem uma interpretação um pouquinho diferente nos outros parágrafos, tá? Nos parágrafos aí 1º, 3º. Primeiro, basicamente, tá? Então, o parágrafo 1º vai dizer assim, que incorre na mesma pena, né, de 8 a 15 anos, quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Esses dois parágrafos, por último aqui, são o X da questão, tá? Então, só vai ser aplicada essa pena
E o entendimento doutrinário, na grande maioria, é esse, e jurisprudencial também, tá? Então, só vai ser aplicada a pena, só vai ser considerado crime, tá? Só vai tipificar o 217A quando a pessoa que tem alguma enfermidade ou deficiência mental, mas essa deficiência, essa enfermidade acarretam que ela não tenha o discernimento, tá? Para a prática do ato. Então, veja, tem pessoas que têm deficiência mental, que têm alguma enfermidade, que tem totalmente o discernimento do que é certo e do que é errado, né? Então, existem aí, um exemplo, quem tem síndrome de Down, tem os níveis, né? Os níveis mais leves, eles levam uma vida dentro das suas peculiaridades normal, né? Então, você tolir toda a escolha de vida de uma pessoa só porque na nossa antiga concepção considerava-se totalmente incapaz, é errado, né? Então, aí a Convenção de Nova York, que traz pra gente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto, né, novo, traz essa ideia pra gente. Então, você só vai tipificar a conduta de quem pratica ato sexual ou libidinoso, né, com alguém que tenha uma deficiência, se essa pessoa não tiver discernimento nenhum. Se essa pessoa não tem discernimento nenhum, aí tipifica, tá? E tem a outra hipótese também, que ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Aqui, gente, nesse finalzinho do parágrafo 1º, são as hipóteses aí de quem tá embriagado, de quem por algum motivo usou alguma substância. Veja, a embriaguez e a substância utilizada não necessariamente precisam ser compulsoriamente, né? A pessoa não pode, a embriaguez involuntária. Não, tá? A pessoa pode ter se embriagado voluntariamente, querido fazer aquilo, né? Só que não pode se utilizar disso para justificar a conduta e o abuso sexual daí, tá? Então, assim, a condição anterior, né? Os fatos que geraram a condição anterior não justificam o fato da violação sexual aí, tá bom? Então, quem tá embriagado, quem utiliza algum tipo de substância entorpecente ou por alguma outra circunstância, enfermidade, enfermo, em uma cama de hospital, eu já vi casos de enfermeiros que estupravam as mulheres que estavam acamadas por alguma enfermidade, né, em coma. O caso que eu vi foi uma mulher em coma. Então, assim, mesmo que ela seja maior de idade e mesmo que ela não tenha nenhum tipo de deficiência mental ou enfermidade mental, naquela circunstância, aquela pessoa não tinha capacidade de oferecer resistência, tá? Então, vai ser considerado aí, nesse caso, estupro de vulnerável, tá? Então, a pena é de 8 a 15 anos e aí a gente vai ter as qualificadoras que estão previstas no parágrafo 3º e no parágrafo 4º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, aí a pena já vai iniciar não em 8, mas em 10 e vai até a 20. E se resultar a morte, de 12 aí a 30 anos. A pena mais alta que a gente tem no Código Penal são 30 anos, né? Então, são essas consequências. E daí a questão do parágrafo 5º que eu falei para vocês, né? Essa questão do parágrafo 5º, ele fala que as hipóteses previstas no parágrafo 1º, 3º e 4º aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriores ao crime. A doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que esse parágrafo 5º você só vai aplicar no caso do caput, tá? Você só vai aplicar no caso do estupro de vulnerável, com menor de 14 anos. Nas outras hipóteses, da pessoa com enfermidade ou deficiência mental, você só vai aplicar se ela não tinha condições de discernimento, tá bom? Então, esse é o entendimento, inclusive, do professor Rogério Sanches também, tá bom? Não tem como você excluir isso. A gente tem aí também, gente, na previsão, tanto do CAPT, que é o menor de 14 anos, quanto do parágrafo 1º, alguns erros de tipo que podem acontecer, né, na vida. Então, qual é um erro de tipo comum que você vê no caso de menor de 14 anos?
quando aquela criança ela já tem uma compleição física de que ela é maior, né? Ela tem aí um corpo de quem tem 18 anos, 17 anos, tá? Ou ela mente a idade, ela fala que tem já 16, né? Ela não fala que ela tem 15. Então, tudo isso gera erro de tipo que é um excludente de licitude, tá? Então, a pessoa aí não tem como ser incriminada pelo erro que excusável, né? Que não era excusável, tá? Isso também é bem comum. Outra coisa, no parágrafo 1º, existe sim a possibilidade de aquela pessoa aparentemente ser normal, tá? Ser totalmente capaz, porém ela tem aí um grau de discernimento reduzido, né? Então ela tem, cronologicamente, ela tem uma idade aí de 18, mas mentalmente, né, ela tem uma idade de 10 anos, tá? Então, isso também é um grande perigo para o erro de tipo, porque se essa pessoa, se a pessoa que, né, supostamente praticaria o estupro de vulnerável não conseguir identificar que aquela pessoa tem uma enfermidade, sim muito possível que caracterize o erro de tipo também, tá? Porque nesses casos, gente, a doença mental e a enfermidade, ela tem que ser identificável. Ela não precisa ser algo espetacular, que a gente fala, né? Aquela pessoa totalmente incapaz, que não consegue nem falar, tá? Porém, ela tem que ser identificável por alguém que não tenha aquele conhecimento psiquiátrico comum, né? Então, a gente comum consegue identificar que alguém tenha uma deficiência, tá? Se isso não puder ser identificado aí pelo homem médio, também pode configurar tal erro de tipo. Isso é bem importante. Essa legislação e todos esses detalhes, eles ganharam todos esses contornos um pouco mais específicos depois de 2009, tá? Antes de 2009, gente, o tipo penal, ele não era o 217A, ele estava previsto no 224, tá? E eram vulneráveis e presumia-se violência, tá? Ainda que essa violência não fosse absoluta, fosse relativa, e podia se discutir sobre essa violência relativa ou absoluta, tá? Então, antigamente eram pessoas não maiores de 14 anos, e menores de 14 anos atualmente. Antes era só pessoa com deficiência, hoje a gente fala em pessoa enferma ou com deficiência mental, sem o necessário discernimento. Então, incluiu-se na redação do artigo essa parte, sem o necessário discernimento. Isso por quê? Por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Antes falava-se em pessoa que não podia, por qualquer causa, oferecer resistência. Essa parte continuou igual, tá? Só foi incluída daí no parágrafo 1º, juntamente com a pessoa enferma ou com deficiência mental, tá bom? Então, a lei antes, ela tratava dos vulneráveis no mesmo dispositivo, era tudo junto, tá? No caso da pessoa com deficiência, a lei não exigia falta de discernimento, bastando a anomalia, tá? O que era um erro, né? Se a gente for parar para pensar, um erro bem grave, né? E a lei agora trata o vulnerável pela idade no caput, tá? E os demais no parágrafo 1º. Então, houve essa separação também para não ter confusão, tá? E no caput, pouco importa o discernimento ou a capacidade de resistência do menor de 14 anos. Então, tem discernimento, ou não tem, mas ele é super maduro para a idade, não importa, tá? Vai tipificar a conduta, sim, e vai haver condenação, tá? E no parágrafo 1º, daí que é a doutrina do professor Rogério Sanches, é a que faz mais sentido aí, pela própria especialidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ele defende também, assim, vários outros defendem que a inserção do parágrafo 5º, que é aquela que prevê que tudo vai ser condenável, que o discernimento e a capacidade de resistência do enfermo e deficiente mental devem ser aquilatados. O que é isso? Vai ter que ser feita um laudo, tá? Um laudo aí psicológico, psiquiátrico, dizendo se aquela pessoa tem discernimento suficiente para entender o que aconteceu, tá? Então, essa é a exigência para a tipificação da conduta, tá? Isso é bem interessante, porque tudo isso mudou,
tá? As qualificadoras também, então, aumentam a pena, a gente não tem muita diferenciação nisso daí. Claro, tem aí, é um capítulo grande, debate tudo isso, tá? Tentei dar uma resumida para vocês entenderem melhor aí as questões, tá? Então, a súmula, só pra gente finalizar aí, a súmula 593 do STJ, ela vai falar que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Isso na prática, gente, é muito comum, sabe? As pessoas que cometem esse tipo de conduta alegarem isso, mas eu tinha um relacionamento amoroso com ela ou com ele, né? A gente vê hoje com a nova redação e com o próprio teor da súmula que independe, né? A gente também não fala nem mais de presunção de violência, a gente tutela totalmente aí a dignidade sexual do menor de 14 anos, tá bom? Então, sobre o 217A é isso, tá? A gente passa agora pro 218, que é corrupção de menores. Na corrupção de menores, existe o verbo induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro, tá? A corrupção de menor, então, ela é algo que você precisa... porque se for a lascívia própria, você vai classificar, vai tipificar como estupro de vulnerável, né? Mas como tem a figura aí do terceiro de outrem, tá? Aí a gente fala que é corrupção de menores. A pena é de 2 a 5 anos, eu acho baixíssima, tá? É um absurdo uma pena tão baixa. O sujeito ativo aí é qualquer pessoa, tá? Não tem uma qualificação. Já o sujeito passivo tem que ser a pessoa menor de 14 anos, tá? Se tiver 14 anos exatos, completos, aí a gente fala que o tipo penal é o de lenocídio, que está previsto lá no 227 do Código Penal, tá? Então, é um pouquinho diferente. Então, a ação, ela recai sobre uma pessoa determinada, caso seja destinada à satisfação da lascívia de diversas pessoas indeterminadas, aí é prostituição, tá? Aí também é um pouquinho diferente, tá bom, gente? E a satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Então, satisfazer a própria lascívia com a presença de uma criança ou de um adolescente também é um tipo penal autônomo, que é o 218A. Tá? Então, praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem também é crime, 2 a 4 anos aí, tá? Então, eu acho baixíssima a pena desses crimes, tá? Até mesmo porque você expõe a criança a um repertório que não condiz com a idade dela e algo que ela não compreende, né? Até mesmo esse tipo de conduta pode fazer com que a criança passe a reproduzir isso no seu meio onde ela convive com outras crianças, e isso é muito grave, né? Então, cada coisa no seu momento, né? O desenvolvimento humano, ele passa por várias fases e isso tem que ser respeitado, né? Então, eu acho a pena 2 a 4 anos baixíssima, tanto para esse quanto para o tipo penal anterior, mas mesmo com a alteração aí de 2009, as penas não foram alteradas, tá? Mas, já no 218B, a gente vai ver o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, tá? O 218B fala assim: submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos. Veja, aí a gente já muda, né? O sujeito passivo não é mais menor de 14 anos, e sim menor de 18 anos. Ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitar-lá, impedir ou dificultar que o abandone. Pena de reclusão de 4 a 10 anos, tá? Aí a gente tem outras hipóteses aí. No caso majorante, né? Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.
E incorre nas mesmas penas quem? Parágrafo 2º, inciso 1º. Quem praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 14 anos, menor de 18 anos e maior de 14 anos, na situação descrita no caput. Então, aqui, veja, o legislador ele não quis só criminalizar a conduta de quem favorece a prostituição, e também quem se utiliza dela. Tá? Isso é importante, porque não basta você combater quem age, mas quem também se favorece dela, tá? E o proprietário, gerente, o responsável pelo local em que se verifique as práticas referidas no caput, também tipifica a conduta e também responde a mesma penalidade daí, 4 a 10 anos. E nas hipóteses, aí tem o parágrafo 3º, nas hipóteses do inciso 2º do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento, tá? Então, existe uma coisa bem peculiar aqui na hipótese